Sim, ele nos deu muito, como todas as escrituras, estavam todas aí as escrituras, nada mais nada menos que o cumprimento daquilo que está escrito, é o que Deus está cumprindo agora. Não há nada que esteja fora daquilo que já foi falado, os profetas e que foi escrito pelos profetas, ou seja, aquilo que estamos vendo agora é o que foi visto, o que se viu, o que os profetas do Antigo Testamento e Novo Testamento viram, e também daquilo que o irmão Branham falou e ele viu pregação, e isso ele estava nessa atividade apenas. Mas ele soube que existia a pregação, ele chegou numa parte onde já estava, uma parte que já estava o clímax, o máximo, o apogeu, uma parte importante. Mas antes disso já tinha um tempo de pregação, e se há pregação, tem que ter alguém que fale para falar. Vê que é uma coisa simples? E então, isso que ele estava falando era o produto da palavra sendo cumprida no meio da sua igreja, para produzir o que se iria produzir para esse tempo, onde o irmão Brana falou-se aí. Viu aí, vê que foi uma atividade particular, uma atividade, não foi para antes nem para atividade depois, foi para uma em específico, em especial, nessa que ele esteve. E nessa que ele foi ou esteve, já era o tempo de ressurreição. Essa terceira etapa, já nessa parte aí, culminante, na parte final, de conclusão, é a parte chave. Daí para trás, tem que fazer uma rebobinação da fita para saber o que é que vai acontecer. E se dermos para trás a rebobinagem, caímos aqui no dia de hoje, onde nós estamos, nessa rebobinação da fita. O que estamos fazendo é cumprindo a história daquilo que já foi falado. Somos a palavra viva, sendo agora cumprida em cada ato, ação que estamos fazendo, cada palavra, em cada pensamento. Por isso é que a parte que nos cabe, a parte aqui de ser o quê? Somos os quentes. Deus nos mostrou essa parte que nós não somos frios nem mornos, somos os quentes. Os mornos, é perigoso ser morno porque é uma parte onde Deus vomita isso, né? Nós somos os quentes. Sim, somos o produto dessa palavra que vai nos adotando de dentro para fora. Agora mesmo se dizia, vai chegar um momento, a irmã vai chegar um momento onde, falando para a irmã, quando a pessoa precisar de alguma coisa, e vai chegar um momento em que já fala a palavra, vai falar a palavra, vai acontecer isso, alguma necessidade, uma coisa que esteja acontecendo, e não vamos perceber que a pessoa já está adotada, porque é uma coisa tão simples, singela, no comum, que vai chegar um momento em que cada um de seus filhos, que, portanto, a finalidade do que vai acontecer, tal como aconteceu com Jesus, a finalidade é que foi adotado. Vai chegar o momento em que isso que aconteceu com Jesus, de que foi adotado, vai acontecer conosco, porque estamos escutando a esses ministérios que adotaram Jesus. Ou seja, que não vai ter um resultado diferente daquilo. Agora, depois que passar essa etapa, este tempo, o resultado vai ser a adoção. Não pode produzir outro resultado. E estamos nesse processo, no Monte da Transfiguração, escutando para essa ida a Jerusalém, a casa de nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Tudo tinha que ser dessa forma, desse jeito. Se não voltasse, o que teria acontecido conosco se ele não voltasse? Teríamos passado pela grande tribulação se ele não voltasse. Ou seja, que a pessoa poderia dizer, aconteceu também, a pessoa podia dizer, mas como é que agora estamos olhando para nós mesmos, porque agora já a visão, mesmo que a temos colocada, posicionada na arca, na palavra, mas agora também estamos olhando para nós mesmos, porque enquanto ele estava aqui, estávamos tendo toda a responsabilidade, deixávamos com ele, não com a gente. Ele está no trono de intercessão, fazemos isso e já vamos fazendo as coisas. E agora não, ele não está, e conhecer que ele já está como juiz. Agora nós olhamos para nós mesmos, nos medimos, e toda essa palavra que foi trazida, então a colocamos em ação e nos vamos preparando para
agora é com a gente. Que antes, veja, preste atenção, que não tinha essa preocupação da nossa parte, vamos dizer assim. Porque se ela tivesse muitas coisas, não teria acontecido em nossas vidas se nós só tivéssemos essa preocupação. Agora Deus nos permite, nesse tempo de adoção, ter essa preparação. E a pessoa pode dizer, mas agora que ele não está, agora o povo se está preparando. Como é que isso é possível? Vê que tem uma coisa aí que está sendo feito no meio da igreja e a pessoa não pode explicar isso do que está acontecendo, dar uma explicação para isso, mas o escolhido sim sabe o que está acontecendo. Eles já conhecem porque identificaram aquele a quem Jesus identificou aí, a ele ouvir. Era aquele que estava falando para aquele que ia ser adotado. Com aquele que ia ser adotado. É tão grande o que Deus está nos dando de uma forma tão simples, tão singela, sem que haja. Aqueles que são mornos são aqueles que não conseguem ver, nem compreender, entender. Então, o que fazem, em vez de escutar, o que fazem olha como ele diz aí, ficam falando e ficam combatendo, mas ficam falando. Pensam que a boca de Deus é eles, é por eles, quando Deus tem apenas uma boca. E esse é o mensageiro em cada era e em cada dispensação. Não existem mais bocas. Ou seja, aqui, graças a Deus que as cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos coube, o galardão. De modo que uma saudação a todos os irmãos lá no Chile. Aprecio muito de coração, todos vocês, aprecio estar lá com vocês e meu desejo é estar pessoalmente. De modo que, esperando que essa etapa logo chegue e tudo vai depender de Deus. Porque certas coisas que vão estar acontecendo já tem que existir algo que já tenha acontecido completamente, coisas antes, né? Porque o povo, isso é uma das coisas, para receber o que Deus está e prometeu no meio da sua igreja, mas o povo tem que estar preparado. E também os lugares. É por isso que agora, como se vê, quem é frio, como é quente, quem é morno, e cada vez definindo mais, porque é uma etapa de provação. Se tivesse sido quando ele foi embora e rápido Deus cumprisse tudo, o que é que teria acontecido? Quantas pessoas aí não eram as que iam fazer o rapto? O tempo de segregação, de separação, diz ele que é na 7ª etapa, ou seja, para se agarrar, pegar aqueles que vão subir. É o tempo de separação. Ou seja, o tempo onde ele nos deixou. Nos deixou até aí, ele nos deixou. Vêm os anjos ceifadores e cumpre-se novamente que foi jogado fora e diz aí, volta outra vez e cumpre essa parte onde diz, eu estou na porta e chamo, bato. Chamo. Tem muitas coisas que nós temos que sempre ver essas coisas no cumprimento daquilo que acontece nas 7 etapas da graça, na dispensação da graça com a vinda da pedra de coroa de Jesus, como também na dispensação do reino, porque tudo gira em paralelo. 7 etapas que correm aí mesmo, consecutivas, uma após a outra, e na 7ª, que foi onde ele nos colocou, e iria acontecer o mesmo que aconteceu na era de Laodiceia, a mesma coisa. E agora nós estamos no topo, no cume, em Sião, no Monte da Transfiguração atualizado, a era da pedra angular, onde nós estamos sendo ensinados para a adoção. E já logo essa etapa terminará. Nós sabemos quanto tempo, mas já vai chegar um momento onde já se estará passando para outra etapa muito mais gloriosa, onde teremos isso aí, que lemos hoje, onde a herança estará totalmente em nós, a herança. E podemos, pela direção dos ministérios, poder usar esse poder a favor da obra de Deus sem limites. E já não teremos estas coisas que temos, essas necessidades que temos, senão que vamos experimentar nestes corpos aquilo que é o poder de Deus em um ser humano, ainda de carne e osso, mesmo de carne e osso. Isso vamos estar experimentando e vamos estar falando coisas simples. Aconteceu algo, não te preocupa tal coisa e acontece. Vamos sentir isso.
A mesma coisa que Jesus sentiu quando disse: virtude saiu de mim, só por aquela mulher ter tocado a borda do seu vestido, a beira do seu vestido. Ele tocou pela fé. Todas essas coisas, nós vamos sentir todas essas coisinhas e mais um sem número de coisas que Jesus sentiu. E o irmão Brana também sentiu. De modo que será um tempo glorioso quando já todos estejamos adotados. Graças a Deus que vimos a luz. E o homem que pode acender a luz. Temos um homem que pode acender a luz. Havia aparentemente uma escuridão quando ele foi embora, porém, como diz o Patrício, eis aqui um homem que pode acender a luz. Irmãzinha, não te assustes, irmãzinha. Não te assustes porque ele foi embora. Eis aqui um homem que pode acender a luz. Esse é o Espírito Santo através do instrumento que ele tem neste tempo. Tem um mistério aí, grande, que o irmão Brana lhe foi proibido falar nesse instrumento. Tem um mistério grande. E isso viu-se quando ele disse: tu te lembras o nome que procuramos quando tu tivestes a visão? Ele estava procurando algo e algo ele viu aí no quartinho de madeira. Tudo isso, não falamos de tudo isso claramente, o que tudo isso significa, porém, não falamos disso claramente, mas eu sei o que é que tem aí. E o importante é que a pessoa o povo caminhando para isso vai dar fé de rápido para os escolhidos. E com automaticamente os outros obtêm essa bênção. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Com um que foi adotado depois, por isso a Escritura diz que se o grão de trigo não cair em terra e morre, ele fica só. Foi diretozinho para a cruz e veio na sua obra muitos filhos e filhas de Deus. Por isso é que nesse tempo com esse, já os outros também será adotado e será transformado. Bom, e isso já uma saudação para os irmãos. O almoço, a sobremesa e tudo. Chile, que Deus os abençoe, Deus os guarde, os ministros, e continuem nessas reuniões que vocês têm assim, nessa forma de companheirismo, que é bem mais fácil agora pelo Zoom e pelas diferentes formas. Continuem fazendo dessa forma, porque é uma forma muito eficaz para que todos continuem se alimentando de todo esse ensinamento tão glorioso que contém a fé de rápido. E em todos os países também que tenham essa oportunidade. Que Deus abençoe, Deus os guarde, a todos os ministros, e muitas saudações a todos, da minha parte, para vossas congregações. Deus abençoe, Deus os guarde a todos. Sabemos o que vai vir, porém, sabemos que as promessas de Deus já estão sendo cumpridas e materializadas. E lembrar, estar consciente de que o inimigo de Deus não vai ficar com os braços cruzados sem fazer nada. Ele sempre, de etapa, de era em era, ele sempre tentou interpor-se no programa divino e hoje não vai ser uma exceção. Ele vai procurar a forma de entorpecer, e o mais triste é que usando a mesma família, os mesmos familiares. Como lemos há tempo atrás, Salmo 55, minha íntima família, mas da mesma tribo. E isso é a coisa mais triste e dolorosa, porém, nós não podemos pensar e ter sentimentos já desse jeito. Nós respeitamos isso, porém, cada um tem a posição que já desde antes da fundação do mundo, Deus já predestinou. Não vamos ficar sentimentais a isso. O importante é que os escolhidos estejam olhando a palavra, porque virão dias difíceis, os quais também foram refletidos lá no tempo quando Jesus esteve no Getsemani. Ele disse lá no Getsemani, se um homem adotado, vejam como aí entrou essa parte humana, se fosse possível passar este cálice, esta copa, a pessoa vai pensar, mas como é que um homem é adotado? Mas logo em seguida, mas faça-se conforme a tua vontade.
foi aí para a palavra e os mandou a eles orarem. Vejam que essa parte, porque é um tempo muito, muito difícil, e nesse tempo para Jesus e seus discípulos, e ele diz: para o que foi? Para que não entrem em tentação. Foi para isso, porque será um tempo muito difícil. Já estamos vendo como é que isso está se movendo, acontecendo. E isso vai também chegar na parte, vai se levar à parte culminante, final, o diabo vindo em carne humana no homem do pecado. Ou seja, que tudo vai sendo feito de uma forma progressiva. O diabo vai em progressivo, Deus vai em progressivo. E tudo começa na igreja que começa. Já logo porque identificar onde está o trono de Satanás e tudo isso, todo mundo conhece isso, a identificação disso. É por isso que o irmão Branham falava que se vai pregar o do rastro da serpente, pelo caminho da serpente, onde iria estar essa linhagem que iria desembocar no anticristo, no homem de pecado, mas tem uma trajetória que está obrando, e aí é onde ele trata de dar esse golpe de, vamos dizer, como ele deu o golpe lá na cruz, pensou que ia ser a vitória para ele, foi a maior derrota para ele, e assim vai acontecer. Vão pensar, vão estar dando um golpe duro, difícil na igreja, forte na igreja do Senhor, e vai ser a maior derrota, porque os reinos deste mundo virão a ser os reinos de Deus. Porém, tem-se que estar consciente do que vai vir. Não podemos dizer que tudo vai ser cor-de-rosa, e vamos, o tirri-tirá, ou seja, para lá e para cá. Agora nós temos o avivamento aqui, e sabemos que vai vir um tempo difícil, porque se nos disse que virá um aperto, e a luta vai ser forte. Tirri-tirá é coisa fácil, né? Vai ser realmente, e também vai ser tocando na parte do véu de carne, vai ser tocando na parte do véu de carne, e tudo isso vai se estar vendo, e como dizia, falava aí no tempo de Jezabel, que ele escreveu um caso fabricado, pré-fabricado. Vão pré-fabricar coisas também, algumas verdades, outras não verdades, porém tudo vai estar expondo. E onde diz que a crucificação será, onde a crucificação? Nos púlpitos. Ou seja, que tudo vai sendo atualizado. Mas tudo isso, nós já conhecemos tudo isso, mas tem-se que estar consciente de que isso vai acontecer. Isso não pode nos tomar surpresas. Mas veja como Deus vai preparar rápido, quando ele falava lá pelos 90, em 93, que tinha que correr rápido com uma mensagem antes que parassem ela. E ele nos diz: olha, quando vê, já está acontecendo isso hoje. Já tudo está correndo, toda a igreja está sendo preparada, com essa fé bem agarrada para quando acontecer isso, e ficar olhando a palavra. E isso não abalaria um escolhido. Porém, bom, são coisas que vão acontecer, e temos que estar conscientes disso, e com firmeza, firmes de que no final obteremos a vitória, seguros que a vitória já está assegurada, é certeira. E para ser das bodas do Cordeiro, já e agora, já de uma forma sem limitações, com o corpo eterno e glorificado. Mas enquanto estamos nesses corpos, sofremos, padecemos, sofremos como aconteceu com Jesus ali. Diz que as gotas dele suavam como sangue. Olha quanto Jesus sofreu lá ou aí. Porém, o grandioso que vai vir depois não tem palavras para comparar. Os problemas e as situações são como um grãozinho de areia, essas condições. Ou seja, tudo já vai ser tirado, todo sofrimento, toda dor, e já entraremos nessa etapa de reinar pelo milênio e pela eternidade. Deus abençoe e Deus os guarde. Muito obrigado por Deus abençoe. Para mim é um privilégio tê-los aqui. Esta é a sua casa. Palavras para o grupo que visitou, do Patrício Lara, visitou o nosso pastor profeta.